Eu acho que janeiro foi um mês muito bom para as minhas leituras. Oi gente, eu sou o Léo e dessa vez eu tô aqui para compartilhar com vocês as minhas descobertas do mês de janeiro. Para quem acompanha o canal já tem um tempinho, sabe que eu fazia esse tipo de vídeo aqui, compartilhando algumas músicas que eu ouvi durante o mês, algumas coisas que eu assisti e também os meus livros favoritos. Porém, nessa nova versão do quadro eu vou compartilhar apenas o que eu assisti e o que eu li, porque eu tô ouvindo muita pouca música, então assim, não vale nem a pena. Antes da gente continuar, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, também ativar as notificações, porque o YouTube tá muito danado e não tá enviando nada pra ninguém, então se você ativar ali, ele vai entender que precisa sim notificar você. E também não esquece de me seguir nas redes sociais, os links estão aqui na descrição. No mês passado eu li um total de 6 livros, porque eu precisei intercalar aí com momentos de escrita, então eu não consegui ficar lendo o tempo todo, ou quanto eu gostaria. Tinha até algumas histórias que eu precisava ler em janeiro, mas eu precisei jogar agora pra fevereiro. Mas dos livros que eu li, tiveram assim 3 que se destacaram de um jeito que eu nem sei explicar. O primeiro é Laura Jean Vive Terminando Comigo, da Mariko Tamaki, com a arte da Rosemary Valero O'Connell e tradução da Raíssa Galvão. O enredo dessa história é basicamente o seguinte: a Laura Jean vive terminando com a namorada dela, que é a Fred, e a Fred é uma garota muito doce e que não consegue ver o quanto a namorada dela, a Laura, é tóxica, cruel e insensível. Então assim, todos os amigos da Fred ficam dizendo pra ela abrir o olho, pra ela tentar se amar um pouco mais e terminar de vez com a Laura Jean. Porém, toda vez que elas terminam, a Laura volta um tempinho depois dizendo que estava arrependida, que não devia ter brigado com ela, e aí elas retomam. O que mais mexeu comigo nesse quadrinho e fez ele se tornar a minha primeira leitura favorita de 2021 é a forma como a autora constrói esses personagens e os pensamentos delas, e como ela fez a protagonista dela, que é a Fred, perceber as coisas de um jeito muito assim simples, de uma forma que não torne muito didática essa questão do relacionamento tóxico, mas que faz com que ela cresça durante toda a história. Eu marquei várias passagens durante a leitura, mas a que mais me marcou foi essa aqui. Seja poligâmico ou monogâmico, o amor deve nos trazer coisas boas. Pode haver entrega num relacionamento, é verdade, mas ao contrário do que se pensa, o amor nunca deve tirar nada de nós. Enfim, gente, é um quadrinho que eu indico pra todo mundo, porque tem representatividade tanto no grupo que faz parte da vida da Fred, quanto da Laura Jean. A gente também tem, assim, muitas coisas importantes que precisam ser discutidas. E outra coisa que eu gostei muito nesse quadrinho são as cores, porque é branco, preto e rosa. Tudo isso pra fazer relação com os sentimentos, com a representatividade, enfim, por favor, leiam esse quadrinho porque ele é perfeito. Outra história que ganhou destaque no meu mês foi Homens Pretos Não Choram, do Stefano Volpe. É um livro de crônicas sobre masculinidade e negritude, e essa história me marcou de um jeito que eu não consigo, acho, expressar em palavras pra vocês o quanto eu acho esse livro importante e necessário. Esse livro foi escrito em 2020, teve apoio no Catarse, eu fui uma das pessoas que apoiei, por isso que eu tô com o livro aqui. E por mais simples que essas crônicas sejam, elas também são muito profundas, porque elas acabam criando um diálogo com a gente, fazendo a gente refletir, e isso pra mim não tem preço. As minhas crônicas favoritas desse livro são Sabonete e Pio. Eu também marquei várias coisas aqui e separei uma passagenzinha pra ler pra vocês. Chá de afeto preto para meninos pretos. Ingredientes: 500 gramas de afeto, uma xícara de olho no olho, uma visita para reconhecimento do ambiente, uma dose de autoanálise, uma gota de lágrima, calor humano a gosto. Modo de preparo: junte tudo e entregue ao seu filho por 5 minutos. Conversem, finalizem com um abraço e deixe que o menino veja o quanto você está disponível para o que der e vier. Palavras são necessárias para curar as dores do coração. Leiam Homens Pretos Não Choram, é uma leitura obrigatória e, por favor, me contem depois o que vocês acharam. E por último, mas não menos importante, um dos meus destaques do mês de janeiro foi Anjo Mecânico, o primeiro livro da trilogia As Peças Infernais. Não sei se vocês sabem, mas está rolando uma leitura coletiva de As Peças Infernais aqui no canal, inclusive a gente tá indo agora para a leitura de Príncipe Mecânico, tem grupo no Telegram, então assim, por favor,
participem. E eu decidi falar sobre esse livro no vídeo de hoje pelo seguinte: é a segunda vez que eu tô lendo As Peças Infernais. Eu li Anjo Mecânico pela primeira vez há 7 anos, então assim, faz muito tempo, e foi muito divertido fazer essa releitura, perceber algumas coisas que eu não tinha percebido quando eu li pela primeira vez, levantar alguns questionamentos em relação ao comportamento dos personagens, e aqui estou falando abertamente de Will Hirondale. Também é bacana de perceber, e foi uma coisa que me deixou assim muito envolvido com o livro, como a Cassie construiu essa história pensando já nos outros 2 livros e também em todo o universo dos Caçadores de Sombras. Principalmente porque durante todo o livro a gente tem frases que falam sobre o futuro do Jem, da Jasmine, da Tessa. Então assim, ela plantou aquela sementinha para depois colher tudo que a gente tem lá em Princesa Mecânica. Mas preciso dizer para vocês que Anjo Mecânico se tornou um dos meus favoritos. Ele não era, eu acho, um livro favorito. Inclusive, na primeira vez que eu li, eu tinha dado 4 estrelas. Mas agora, com essa sensação assim nostálgica de voltar para esse livro, eu precisei favoritar sim. E se você quiser saber um pouquinho mais assim com detalhes do que eu achei desse livro, eu vou deixar a live de discussão que rolou no último domingo para você poder assistir. E agora eu quero falar para vocês sobre algo que eu descobri em janeiro e que assim me deixou muito feliz, muito empolgado. Eu até fiz alguns stories falando sobre a minha experiência, mas agora eu vou abrir e vou expandir ela aqui com vocês. Em janeiro eu assisti o meu primeiro dorama. Na verdade eu comecei ainda, estou assistindo, então assim, por favor, não deem spoilers aqui nos comentários, mas estou falando de Tudo Bem Não Ser Normal. Esse dorama tá na minha lista, assim, de coisas que eu gostaria de assistir desde que saiu na Netflix no ano passado. Eu vi o trailer e fiquei assim, pode ser uma coisa interessante pra assistir. Só que eu só comecei agora em 2021, então assim, eu estou no meio da temporada ainda, não faço ideia do que vai acontecer com o final, mas eu tô muito apaixonado. O enredo desse dorama é basicamente o seguinte: a gente tem um cuidador de uma ala psiquiátrica de um hospital, que é o Mungante, eu acho que é assim que fala, e uma autora de livros infantis que sofre de transtorno de personalidade antissocial, que é a Gu Moon-young. E, gente, esses 2 personagens são simplesmente maravilhosos. E uma das coisas mais legais em relação a esse dorama é o quanto ele brinca com o fantástico, porque uma das personagens, como eu falei, ela é autora de livros infantis, então os capítulos, os episódios, que duram mais ou menos 1 hora e pouquinho, por aí, eles têm títulos de histórias. E o ponto principal dessa história é que um dos personagens nunca teve tempo para amar, enquanto o outro nunca conheceu o amor. E as histórias deles vão acabar se cruzando em algum momento, as relações vão acabar se afunilando, e a gente vai descobrir que por mais que esses personagens sejam extremamente diferentes, tem muita coisa no passado deles que faz relação com o presente. É um dorama para vocês chorarem, para vocês rirem, tem cenas de ação, tem cenas assim que dá um medinho, sabe, um suspense, porque como eu falei, eles brincam muito com isso do fantástico, de histórias infantis macabras. Enfim, é muito legal e eu super recomendo. Tem 16 episódios na Netflix. Eu acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Essas foram as minhas descobertas do mês de janeiro. Confesso para vocês que eu amo fazer esse tipo de vídeo porque a gente sempre descobre coisas novas e as pessoas amam ficar indicando coisas boas para mim. Então, por favor, façam isso aqui nos comentários. Não se esqueçam de deixar o joinha, se inscrever no canal se ainda não são inscritos e ativar as notificações. Um beijo e até a próxima. Tchau!